Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa, O Caminho da Evolução. E hoje estamos com o nosso amigo, irmão Idaí Montelli Reis. Ele que na sua atuação profissional é químico e como voluntário ele é vice-presidente da ALEESE, Associação de Letras Espíritas do Estado de Sergipe, e expositor espírita. E daí, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Nós que agradecemos do fundo do nosso coração a sua participação valorosa em nosso canal. Que coisa boa. Daí queremos iniciar com a seguinte pergunta: o que é uma casa espírita? Bem, se nós levarmos em consideração aquilo que Kardec determinou, nós vamos encontrar uma definição assim bem acadêmica no Livro dos Médiuns. No capítulo 30, fala assim, regulamento. E lá nesse momento, é quase no fim do livro, Kardec diz assim, a sociedade. Então ele define uma casa espírita, em princípio, como uma sociedade. As pessoas que frequentam a casa, as pessoas que estão ali, trabalhadores da casa, de alguma forma, são os responsáveis pela manutenção dessa casa. Porque por isso que o centro espírita tem presidente, tem tesoureiro, etc, etc, etc. Essa é uma definição clássica dada por Kardec. Não sei se vocês conhecem, mas nós temos um grande espírito chamado José Herculano Pires. José Herculano Pires, para vocês terem uma ideia, ele, segundo Emmanuel, aquele espírito que acompanhou Kardec, que acompanhou Chico Xavier, ele disse assim, José Herculano Pires é o metro que melhor mediu Kardec. Então, é o camarada que conheceu Kardec no seu contexto, etc. Diz Emmanuel que José Herculano Pires é a maior inteligência espírita contemporânea. Pois é, este homem diz o seguinte, se os espíritas soubessem o que é uma casa espírita, a sua significação e a sua finalidade, o movimento espírita seria um movimento cultural e espiritual maior da Terra. O problema é que nem todos nós temos consciência do que realmente é uma casa espírita. Se nós pegarmos a definição de uma casa espírita dada pelo próprio Emmanuel, o espírito que acompanhou Chico, vocês vão ver que é fantástica. Talvez, na nossa opinião, é a definição mais completa. Ele diz assim, olha, a casa espírita é uma escola. Portanto, uma casa espírita não é uma igreja. Há uma tendência natural no continente espírita, o maior da Terra, que é o Brasil, de igrejificar as casas espíritas. Mas a casa espírita não é uma igreja. Emmanuel diz assim, é uma escola onde você aprende e ensina. Onde você pratica o bem e recebe graças. Onde você cresce na sua evolução e faz os outros crescer. Tudo isso dentro da seara do Cristo. Oi, daí, mas podemos chamar a casa espírita de uma instituição? Em princípio, não. Porque uma instituição, de alguma forma, é uma organização que cuida de pessoas. O Espiritismo não tem fiéis. Por que nós não temos fiéis? Não temos fiéis pelo seguinte, se nós admitirmos ter fiéis, nós também temos que imaginar que as pessoas que não vêm ao Espiritismo, não gostam do Espiritismo, não conhecem o Espiritismo, seriam infiéis. E nós não dissemos para ninguém que alguém seria infiel. Pelo contrário, nós respeitamos o pensar do segmento religioso de qualquer um. Ainda dizemos mais, se você está bem onde está, se na religião que você adotou está sendo um homem de bem, fique lá. Proselitismo dentro do Espiritismo não existe. Agora, se você ainda não se achou, se você pergunta o que é o Espiritismo, aí sim nós temos obrigação de levar as informações ou encaminhar a pessoa para isso. Portanto, não dá para a gente... um detalhe, se você considerar uma instituição, nós temos que admitir que toda instituição tem um líder. Se você pensar nas instituições religiosas, a Igreja Católica tem o Papa. A Igreja Anglicana tem o Bispo da Cantuária. O
o budismo tem o Dalai Lama, a igreja, todos têm um líder. Quem é o líder, chefe, dentro do espiritismo? Não tem. Verdade. Nós não temos líder, nós não temos hierarquia. Então, por esses motivos, também não temos denominações, que as instituições religiosas têm denominações. Nós não chamamos o centro espírita de mesquita, não chamamos o centro espírita de... Agora sabemos que não podemos chamar de igreja, não podemos chamar de sinagoga, não podemos chamar de templo, etc, etc. Por isso que, em princípio, nós não somos instituição. E daí, existe uma teologia espírita? É um detalhe, se você for no estudo acadêmico, definir teologia, você sabe que teologia é o estudo de Deus. É o estudo das verdades reveladas por Deus. E onde Deus se revela? Deus se revela nas religiões através dos livros sagrados. Você sabe que a Igreja Católica tem a Bíblia, o islamismo tem o Alcorão, o judaísmo tem o Torá, e para eles esta é uma revelação de Deus, é a verdade absoluta, incontestável, não se pode discutir. Qual o livro sagrado do Espiritismo? Nós não temos livro sagrado. Nós temos um livro básico, ou os livros básicos da doutrina, mas nenhum deles é uma revelação de Deus, incontestável. Não temos a pretensão, nós não temos, Kardec não teve, de dizer que o livro dos Espíritos é a verdade absoluta. Pelo contrário, os espíritas são livres pensadores. Nós podemos contestar, discutir. Kardec disse, olha, se amanhã depois surgir a ciência disser alguma coisa diferente do que nós estamos dizendo agora, vá com a ciência, reformule, porque o Espiritismo é uma doutrina evolucionista, não salvífica, como a Igreja Católica, como a Igreja Evangélica. No Espiritismo, o Espiritismo não salva ninguém, salva você da ignorância, tudo bem, mas o Espiritismo é evolucionista, diz que nós somos criados como espíritos simples e ignorantes, temos que crescer, evoluir em conhecimento e em aquisições morais. E daí, como se reconhece um verdadeiro espírita? Isso é difícil. De qualquer forma, nós não temos uma carteirinha, não temos um crachá para dizer que somos espírita, não tem um certificado de espírita, até porque nós não temos sacramentos. O Espiritismo não tem sacramento, o Espiritismo não tem batismo, não tem casamento, não tem indumentárias, não tem nada sagrado no Espiritismo, não tem altares, não tem imagens, não tem dança, não tem atabaques, não tem contas, não tem paramento, não tem essas coisas, nada disso assim. Então, é difícil de descobrir. Mas, Kardec deu uma dica, tem lá uma passagem num determinado livro que ele disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele tem para melhorar, para ser um homem de bem, pela aquela maneira de levar à frente aquilo que ele pode melhorar, ser melhor hoje do que ontem. Muito embora qualquer um pode ser isso mesmo sem ser espírita. Então nem isso nós temos de exclusividade, mas um bom espírita ele procura se melhorar dia a dia. Mas e daí? Eu não estou entendendo. E o que somos nós, espíritas, então? Eu estou entendendo a sua pergunta, porque eu já disse que nós não somos instituição, nós não temos sacramento, nós não temos teologia, não temos nada dessas coisas. Bom, mas veja assim, em princípio, a doutrina espírita ela é uma filosofia. E não sou eu que estou dizendo isso. Se você pegar o Livro dos Espíritos, nosso livro básico, abre a primeira página, bem em cima está lá escrito: filosofia espiritualista. É Kardec que está dizendo isso. E vocês observam que o Livro dos Espíritos ele é todo de perguntas e respostas. E a filosofia é isso, perguntar o que é, quando é, por quê, aonde. Kardec teve a oportunidade de fazer o contato com o mundo espiritual e aproveitou e fez essas perguntas. Por isso nós somos, uma base nossa é filosófica. Bom, mas existem fenômenos espíritas, mediúnicos, que nós precisamos da ciência para comprovar. Então, de alguma forma, a doutrina espírita, além de ser uma filosofia, ela vai buscar na ciência as informações e as comprovações para os seus postulados. Bom,
Tudo isso para quê? Para que nós possamos ser homens melhores, ser homens de bem. Quando eu falo que eu quero ser homem de bem e que a doutrina incentiva isso, eu tenho que admitir que nós temos que trabalhar a moral, a ética e nada mais justo. Isso são consequências religiosas, então não tem como correr uma filosofia baseada na ciência de consequências religiosas. Por isso que tem muitas pessoas que dizem que a doutrina espírita é uma religião. Outros dizem que não é religião. Mas o problema é que a definição de religião que existe, ela vai de encontro aos princípios da própria doutrina espírita. Então por isso cria essa defasagem. Mas pensem o seguinte, as consequências, é inevitável, são religiosas. E daí, perfeita a sua colocação. Muito obrigada por toda a sua contribuição, todos os seus esclarecimentos. A todos os que estão assistindo neste momento, queremos te agradecer imensamente. E daí, esperamos contar sempre com você, com todo o seu conhecimento, com toda a sua dedicação que você vem tendo ao longo dos seus anos aqui, né, em nosso estado, aqui em Aracaju, né, no movimento espírita. E queremos também, quer deixar alguma mensagem daí? Eu quero agradecer e dizer que estou sempre à disposição. E lembrando, já que nós estamos falando de casa espírita, lembre-se, a casa espírita não é uma igreja. Muito bem, muito bem. E também queremos dizer a vocês que estão nos assistindo que acesse sempre o canal do Trabalhadores do Bem e deixamos uma mensagem de Jesus quando falou com Maria de Magdala. O amor cobre uma multidão de pecados. Fiquem com Deus.